Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí, infelizmente, né, vamos falar sobre esse momento preocupante do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, né, um início de competição aí totalmente desastroso, né, e infelizmente o Vasco aí segue na última colocação após mais uma derrota ontem jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a sequência, próximo jogo, né, uma partida de 6 pontos contra o Corinthians. Será que já teremos os reforços aí em campo? Será que já teremos aí as novas contratações podendo estrear com a camisa do Vasco? Então a gente vai trazer um pouco aí sobre esse assunto e também vamos falar aí sobre o desespero aí nessa última semana de mercado da bola, né? O Vasco aí tem menos de 7 dias para apresentar as suas contratações e parece que bateu ali o desespero, né? Parece que o Vasco começa a atirar para tudo que é lado. Hoje surge o nome aí de Zahavi, atacante israelense. Segundo informações, teria recebido um convite, né, do Ramon Dias para vir jogar no Vasco, um atacante renomado, né, passagens pelo futebol europeu, jogador já com 35 anos de idade. E vamos falar também sobre as situações do atacante Michael Santos, uruguaio, né, que joga no Talleres. Vamos falar sobre Jorge Carrascal. Enfim, tem muito assunto para a gente comentar. Então, primeiramente, já quero convidar você a assistir, acompanhar o vídeo aqui até o final. Como sempre, também eu peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, no nosso vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais e mais vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E também fica o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você que está chegando aqui e quer ficar bem informado com todas as notícias, todas as informações do Vasco diariamente, de manhã, de tarde e no período da noite, para você dar uma oportunidade, conhecer o nosso trabalho, se inscrever no canal lá embaixo do vídeo e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo para você sempre receber um aviso, né, uma notificação do YouTube assim que a gente postar os nossos vídeos por aqui. Como eu falei, tem vídeo de manhã, tem vídeo no período da tarde e também tem vídeo no período da noite, beleza? Então bora começar o vídeo falando, né, desse momento, o Vasco aí que hoje tem o pior aproveitamento de todos os times de Série A, Série B, Série C. O Vasco faz o pior início de campeonato brasileiro da história do nosso clube, né? E obviamente a gente vem aqui mais uma vez voltar e repetir: Vasco não virou clube SAF para isso, né? O Vasco não virou um clube empresa para passar esse tipo de vergonha, né? O Vasco aí, obviamente, quando era clube associativo, mal gerido, mal administrado, a gente falava, porra, irmão, não é possível que isso está acontecendo e tudo mais, mas nesse ano o Vasco teve ali somente em contratações, estou falando aqui só em compras de jogadores ali, investimentos ali na montagem do elenco, na primeira janela, o Vasco gastou 110 milhões de reais, não estou nem contando os jogadores que o Vasco está trazendo agora nessa segunda janela. Então a falta de profissionalismo, né, o planejamento que foi feito pelos profissionais que dentro do Vasco estão até agora, principalmente Luiz Melo, Paulo Brax e o senhor Abel Braga, foi um lixo, né? Essa é a grande verdade. Foi um profissionalismo de bosta aí que foi implementado por esses três patetas, por esses três profissionais ali de baixíssimo gabarito que colocaram o Vasco nessa situação aí horrorosa dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é o lanterna com apenas 9 pontos, né? O Vasco tem 6 pontos a menos que o Goiás, que é o primeiro clube ali fora da zona de rebaixamento, ou seja, a gente está falando ali de pelo menos 2 rodadas. Eu não estou nem falando aqui em saldo de gols, número de vitórias, né? Porque o Vasco tem 2 vitórias apenas e o Goiás já tem 4, ou seja, o Vasco teria que pelo menos conseguir 3 vitórias e torcer para o Goiás tropeçar 2 vezes, né? Para a gente conseguir sair ali da zona da degola. Então a situação é complicadíssima, né? Não acabou ainda, não vou jogar toalha, não estou aqui dizendo que o Vasco já está rebaixado. Óbvio que a probabilidade, as chances são muito altas, né? Devido aí à forma que o Vasco vem jogando, mas
ainda dá, ainda dá. O Fluminense, por exemplo, já saiu de uma situação pior do que essa que o Vasco está no Campeonato Brasileiro, né, alguns anos atrás. Então não é hora ainda do Vascaíno achar que é terra arrasada, ainda dá pra gente se recuperar, ainda pode ser que o Vasco consiga aí continuar na primeira divisão, mas vai depender muito dos jogadores que estão chegando agora nessa janela, né? E a primeira pergunta que eu já faço aqui, né, para as pessoas de dentro do clube, primeira pergunta que eu faço para você que está assistindo o vídeo é: será que nesse próximo jogo do sábado aí contra o Corinthians, né, partida que acontecerá fora de casa, contra um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento, né? O Corinthians que também tá naquele bololô. Será que já teremos em campo as contratações, os reforços ali que vão chegar essa semana? Será que os jogadores que já estão aí sendo apresentados, já vão começar a treinar, terão a possibilidade de ir a campo? Ou será que a gente vai ter que aturar novamente jogadores como Miranda, Zé Vitor, Léo Jardim, Zé Gabriel, enfim, Figueiredo? Porque se for com esse mesmo time, se for com esses mesmos atletas do jogo de ontem, irmão, a chance do Vasco tomar uma porrada do Corinthians é gigantesca. Então eu espero que no mínimo, esses nomes que estão chegando agora, Sebastião Ferreira, Paulinho Paula, que para mim não vão resolver, tá? Para mim não vão resolver, mas espero que pelo menos já possam ir a campo aí para pelo menos tentar tirar o Vasco dessa situação. Estou confiante muito pela situação do Ramon Dias, né? Para mim é o principal pilar aí para conseguir tirar o Vasco dessa situação. Para mim é o cara que de repente vai conseguir passar, né, para dentro de campo, né? Vai conseguir passar para o atual elenco do Vasco uma forma diferente, né, de jogar. A gente já viu uma modificação ontem, a gente já viu um time mais intenso, a gente já viu um time com mais pegada, criando mais oportunidades, mas infelizmente as escolhas ontem do Ramon Dias, para mim, acabaram sendo ruins, né? Para mim, a escolha, por exemplo, de usar o Figueiredo como centroavante e insistir no Figueiredo como centroavante quase o jogo inteiro, acabou tirando, né, a vitória ontem do Vasco, né? O Vasco tivesse ontem um Ryan em campo, eu tenho certeza absoluta que o Vasco não teria perdido a partida para o Atlético Paranaense, porque o Vasco teria feito gols já com o Ryan dentro de campo ali, com as chances que o Figueiredo teve. Mas enfim, não vou ficar olhando para trás, vou olhar para frente. Como eu falei, o próximo jogo é contra o Corinthians, fora de casa nesse sábado, e mais uma vez, torço muito para que o Vasco consiga surpreender, conseguir essa vitória, conseguir esse resultado positivo, né, para a gente poder sair dessa situação. Mas, como eu falei, agora precisa apresentar os jogadores. Até agora na janela, o Vasco só apresentou 3 atletas: Serginho Kosovo, Serginho atacante que chegou da Macedônia, Maicon, zagueiro, que ontem foi reserva e nem entrou em campo, mostrar o profissionalismo do senhor Paulo Brax, você é um bosta, você é um lixo, e também o Gary Medel, que ontem entrou, estreou bem, acho que é um jogador que vai ajudar, acho que é um jogador aí que tem condições de ser titular, né, e dar ao vascaíno, né, um pouquinho de esperança que a gente pode sair dessa situação. A tendência é que já no começo dessa semana agora, o Vasco anuncia aí mais alguns reforços, né, o Vasco já tem mais 4 contratações fechadas, são elas: Bruno Praxedes, jogador do Red Bull Bragantino, né, que está chegando por empréstimo, o lateral esquerdo Jefferson, que está chegando do Atlético Goianiense também por empréstimo, o meia atacante Paulinho Paula, brasileiro, que jogava lá no Al-Shabaab, né, do mundo árabe, que está chegando em definitivo. O Vasco comprou o jogador ali por 1,2 milhões de euros, e também o atacante Sebastião Ferreira, paraguaio, que já jogou no Libertad, já jogou no Olímpia, tá chegando lá do futebol dos Estados Unidos, né, da MLS, um pedido aí do treinador Ramon Dias. Então esses 4 já estão acertados, os 4 já estão no Rio de Janeiro, né? A tendência é que amanhã os 4 já estejam treinando, né? Já estejam participando ali de todas as atividades junto com o restante do grupo. Mas não pode parar por aí, né? Até porque Praxedes, Jefferson, Sebastião Ferreira e Paulinho Paula não vão resolver o problema do Vasco, né? O Vasco precisa de contratação nível Vasco da Gama e não nível Paulo Brax, né? O Vasco precisa de jogadores do nível, no mínimo, de um Jorge Carrascal, tá? No mínimo de um Jorge Carrascal e do Michael Santos, né? E é sobre esses 2 jogadores que eu vou falar no momento, né? O Vasco aí segue em pauta de espera. O Vasco fez as propostas, o Vasco fez ali, né, o que poderia, pelo menos no entendimento da 777, para contratar esses 2 jogadores, e agora a bola tá do outro lado, né? Agora a bola tá com os dirigentes
CSKA Moscou pela contratação do Jorge Carrascal, né? Parece que o presidente lá do clube da Rússia tem algumas propostas e o Vasco é uma delas, né? O próprio jogador ali já deu a entender que não vai continuar na Rússia, até porque no último jogo do CSKA ele não foi relacionado, então a tendência é que ele realmente seja negociado. Resta saber se ele virá para o Vasco ou para algum outro clube. E a situação do Michael Santos muito parecida, né? O jogador também não foi relacionado para a última partida. O Vasco aí teria feito a melhor proposta ali pelo jogador, mas ele também tem proposta de outro clube brasileiro e alguns clubes ali de fora também do continente sul-americano. E hoje tivemos a informação que o Vasco fez uma sondagem pelo atacante Zahavi, né, jogador israelense, né, eu acho que é o maior jogador da história de Israel, né, um jogador com passagens em clubes da Europa, né? E a informação é que quem teria feito esse contato foi o próprio treinador Ramon Dias, né? Lembrando que o Zahavi é artilheiro, um cara que faz muito gol, é um jogador de 35 anos, experiente, um jogador rodado, um jogador caro, né? A informação é que o Vasco aí teria feito uma sondagem para saber se o jogador tem interesse, se gostaria de jogar no futebol sul-americano e se teria interesse de vestir a camisa do Vasco da Gama. E essa sondagem, né, esse interesse do Vasco no Zahavi, de certa forma me preocupa, tá? Porque parece que o Vasco aí tá realmente aí batendo, deixando o desespero bater, né? Parece que o Vasco aí tá preocupado que de repente não vai fechar com o Maicon Santos, né? Porque se você tá aí tentando trazer o Zahavi, significa que de repente a situação ali, a negociação com o Maicon Santos pode estar melando. Então, realmente muito, muito, muito preocupante essa situação. O Vasco tem menos de 7 dias para contratar, para trazer jogador, e realmente aí o torcedor fica, né, com aquela dúvida, será que chegarão contratações que irão agradar a gente? Será que chegarão jogadores que vão elevar o nível da equipe vascaína? A gente torce para que sim, né? A gente fica na expectativa para que esses nomes cheguem e que possam ajudar o Vasco aí nessa missão. Não é impossível, mas uma missão quase impossível de tirar o Vasco dessa zona do rebaixamento e manter o Vasco na Série A para a temporada de 2024. Antes de terminar o vídeo, queria deixar um recado aqui da Bet7, parceira do canal, rapaziada. Você que quiser, essa semana aí, amanhã tem Corinthians e São Paulo, na quarta tem o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense aí pela Copa do Brasil. Você que quiser apostar lá na Bet7, eles estão dando um bônus de boas-vindas para você de até R$ 1.700, ou seja, qualquer valor que você depositar lá no site da Bet7, você vai estar ganhando um bônus aí que pode chegar até R$ 1.700 para você fazer suas apostas em qualquer jogo, não é só jogo do Vasco. Então quem quiser tirar proveito dessa parceria, corre lá, primeiro comentário fixado, só você clicar no link, não tem código promocional, clicou no link, chegou no site, se cadastrou, já vai ganhar um bônus de boas-vindas, beleza? Então é isso, hoje à noite a gente volta aí às 8h30 com mais um vídeo para vocês. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!